Olá, Guilherme. Aqui é o Gabriel. Vamos iniciar a verificação dos exercícios da unidade 4 do nosso curso de Spider Project. Eu estou aqui com os arquivos que você enviou. Vamos dar uma olhada primeiramente no Word. Aqui nós tínhamos alguns conceitos que nós pedimos que você elaborasse. O primeiro era técnica de estimativa de prazo. Isso aqui, dentro das melhores práticas, já está documentado já há alguns anos, sem mudanças. Acredito que para o seu estilo de projeto você utilize mais a opinião especializada, que quase todo mundo usa, né, em base da experiência, mas muito também da paramétrica naquelas atividades que sejam baseadas em volume. Então você sabe quanto tempo você leva, por exemplo, para realizar 1 metro quadrado de uma atividade, você estima o volume a ser realizado, consequentemente, você vai chegar nessa duração estimada. É claro que essa estimativa paramétrica, ela é, geralmente, né, você vai usar uma mão de obra padrão. Então, você sabe quanto tempo leva para fazer 1 metro quadrado usando aquela mão de obra. Então, repare que quando a gente torna uma coisa flexível, porque nós estamos deixando outra é, trancada, né? Nós estamos já considerando, levando como premissa uma certa informação. E isso é importante nós deixarmos documentado para que essa estimativa ela faça sentido para outras pessoas também. Mas além da estimativa, nós pedimos que você comentasse sobre o lag, né, antecipações e atrasos no Spider. Vamos dar uma olhada aqui. Ele suporta, beleza, pode escolher entre hora ou dia. A diferença ainda tem hora e dia e tem volume também, né? A diferença de tempo e volume é que certo tipo de trabalho, uma quantidade de tempo necessário deve aguardar ou adiantar. Nesse caso, o tempo é um fator determinante. Isso, exatamente. Então, digamos que eu tenha que fazer 5 quilômetros e que, quando eu terminar o primeiro quilômetro, eu posso começar a pintar a faixa. E aquilo vai me seguir depois que eu terminei o primeiro. Alguma coisa assim, né? Tô fazendo na estrada. Ou alguma coisa, enfim, o metro quadrado do piso, conforme eu vou assentando, eu posso ir rematando, mas só quando um certo volume passar, não necessariamente o tempo. Então o Spider aceita isso também. A gente vai comentar mais de lag lá na ferramenta. E a importância aqui dos calendários. No Spider também tem alguns usos diferenciados, no próprio lag, que pode ter calendário. Então a gente vai comentar mais para lá. Beleza, seu arquivo de log está aqui. Você também tem algumas considerações a respeito do log, que está bastante grande, por sinal. Bacana. Vamos dar uma olhada no seu arquivo de Spider, mas antes disso, anote, por favor, o número 21 como o primeiro da sua sequência numérica. Bem, Spider, nós temos as verificações da unidade normais e você deixou, deixa eu pegar aqui, você deixou algumas dúvidas também. A gente vai ficar passeando nessas duas listas que eu tenho para comentar, né? Vamos lá, e elas estão relacionadas também. Tem dúvida de calendário, dúvida de algumas coisas nesse sentido. Mas eu vou começar por uma dúvida que era da unidade anterior, que é relativa a EAP, que é esse número 6 que você colocou aqui, né? Deixa eu fazer assim. A gente abre aqui que tem uma dúvida relacionada à sua EAP. Então, foi isso que você tinha comentado, que não fazia sentido você começar por uma atividade ou não a outra, e tinha uma dúvida em como organizar isso aí. Vamos dar uma olhada? Vamos ver se as EAPs que sobraram aqui, vamos ver se você deletou alguma. Então, eu tenho uma EAP por produção, ok? Eu tenho uma por apartamento. Deixa eu fazer assim. Vamos lá. Parte estrutural, tem um apartamento, pegou as mesmas atividades que estavam na outra EAP e separou o apartamento, a estrutural e a parte interna. Isso para esses dois camaradas aqui.
Entrar apartamentos 201. Esse prédio deve ser um por andar, né? Ok. Vamos ver por departamento, onde obra direta. Você já mudou bastante coisa, né, desde da nossa verificação. Acredito que tenha ficado mais claro o porquê usar um ou outro. Por exemplo, digamos que nesse caso aqui, para que serve, né, essas EAPs? Você está contratando a norma engenharia. De quando a quando ela vai atuar nesse projeto? Dessa data até essa prevista. Claro que não, né, pode ser que altere. Essa informação de quando até quando, se eu incluir aqui custo, é claro que agora não vai ter nada. Se eu incluir custo, esse custo aqui vai ser a soma dessas atividades. Então eu posso totalizar de forma mais fácil. Né? Por isso que nós comentamos de EAPs diferentes no sentido de totalizar as informações que já estão nas atividades do seu projeto, que são únicas. Vamos lá. Outra coisa é, se eu criasse aqui uma fase em cima ou embaixo, tanto faz a ordem dela aqui na vertical, e colocasse a mesma atividade, essa atividade aconteceria. A duração dela não está nem um pouco relacionada à posição vertical aqui, nem em qual fase ela está inserida. Se eu mudar essa atividade de posição na EAP, ela não mudaria a data de início e a data de término, que estão determinadas nesse momento do seu arquivo pela duração das atividades, o calendário delas e o sequenciamento. Comentamos de restrição já, então pode ser que tenha alguma restrição também, ok? Só para deixar um pouco mais claro. E por que pode ter sentido também nós criarmos EAPs diferentes para organizar a produção? Aqui você já até fez, né? Quando você colocou por apartamento, repare que você não está fazendo uma atividade que depende da outra antes. Você está somente organizando. Né? Um exemplo clássico, acredito que esteja no livro, pelo menos em outros treinamentos da Ectus está, é que você tem parte elétrica, mecânica e testes em 3 máquinas. Você pode separar máquina 1, essas 3 atividades, máquina 2, essas 3 atividades, máquina 3, mais 3 atividades. E aí você totalizaria essa informação, teria início e término, teria custo, teria tudo totalizado por máquina. Mas que se você quisesse ver por tipo de serviço, você criaria elétrica, mecânica e testes e colocaria dentro da elétrica da máquina 1, elétrica da máquina 2, elétrica da máquina 3. Repare que são as mesmas atividades, somente classificadas, organizadas de forma diferente. O escopo do trabalho também é o mesmo. Nós vamos entregar as 3 máquinas com a parte elétrica, mecânica e os testes realizados. O início e o término nada muda, só a forma de visualização na ferramenta, que vai totalizar para a gente as informações das atividades de forma diferente, baseado naquilo que eu estou interessado. Então, vou ler novamente aqui a dúvida, para ver se nós sanamos totalmente. Sobre atividade no único pacote, concordo com você, tem um problema que deveria... Não, peraí. Não, aqui. Se eu tirar essa atividade de dentro de seus pacotes e colocá-los dentro do pacote torre, elas ficarão assim. Ok, vamos lá, peraí. Fundação da torre, estrutura da torre. Aí você está comentando que o reboco está vindo antes da fundação. Ok. Na ferramenta, é o que nós comentamos, na ferramenta ela pode estar antes aqui na vertical, mas repare que para o início, para a determinação do início da atividade, pouco importa a posição aqui vertical dela. Se isso incomodar muito, você pode criar aqui uma fase embaixo para, vamos ver, reboco, pintura, parte elétrica. Digamos que você considere isso, não sei, a conclusão não, arremate não, algum outro nome de engenheiro civil que organize, que reúna o escopo dessas atividades. Crie a fase aqui embaixo e coloque elas lá embaixo. Aí você não vai ter elas em cima, digamos assim, ok? Mas se for só essa, acredito que agora esteja sanada essa dúvida. Se não estiver, por favor, você entre em contato, que a gente continua conversando. Eu posso até gravar um vídeo específico sobre isso. E, em último caso, mais marca a gente fala no Skype. Também a gente vai comentando em tempo real, caso seja necessário. Beleza?
Vamos... Não é aqui. É aqui. Vamos ver se tem algum. Calendário que altera sozinho. A gente vai falar de calendário. Aqui é calendário. Aqui é recorrente. E buffer a gente fala no final de tudo. Vamos seguir a lógica original da verificação. Eu estou aqui com o seu arquivo, novamente. Você anote, por favor, o número 38 como próximo da sua sequência numérica. Voltar para a sua EAP principal, que é essa EAP de produção. Eu vou fazer o seguinte, nós temos diversas funções da ferramenta e diversos recursos para comentar. Mas nós pedimos que você criasse um modo de visualização, um layout, que lhe apresenta a maior parte desses campos já para a gente. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se é esse mesmo. Talvez seja esse aqui mesmo. Não, não é. Na esquerda eu tenho uma cola aqui, ó. Na esquerda a gente tinha que ter código WBS, nome, tipo... mas está aqui. Tipo, duração em dias, calendário, vamos ver. O calendário está aqui. Cadê minha cola? Calendário. Deixa eu fazer assim. E pegar esse cara aqui, colocar aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Não. Então você tem que vir para cá também. Pronto. Calendário foi. Início e término está aqui. Folga livre, folga total. Está aqui também. A lápide, o tipo de programação. Net e é isso aqui. Beleza. São as mesmas informações, somente em locais diferentes. Repare que para passar de um lado para o outro, eu peço para mostrar e boto aqui tipo DPH e ele pula para lá. Ele não consegue ficar em dois locais ao mesmo tempo, tá? A gente não tem como arrastar. Isso que eu quis dizer. Se eu fizer assim, ele não vai. Eu só consigo mudar a posição dentro de um mesmo grupo desse. Mas eu não vou mudar de um lado para o outro, não. É a mesma coisa. Isso aqui é interessante para você conseguir ver, né, o Gantt somente na posição que você quer, por exemplo. Se esse estivesse do lado de cá, eu não conseguiria usar o scroll e passar até, por exemplo, duração. Aí eu quero ver só isso aqui. Raramente isso vai ser extremamente necessário, mas é interessante a gente lembrar que eles estão aqui. Bom, então você criou, posso voltar a maximizar isso aqui para mim. Ótimo. Nesse momento do projeto, você colocou a duração das atividades. Então você tem a primeira versão do cronograma construída. Essa primeira versão ela não tem restrições de recurso, nem restrições de custo. Ela também não tem atividades de risco, porque nós não chegamos lá, mas poderia ter. Então você tem uma programação baseada no caminho crítico ou não baseada em restrições de outro tipo que não sejam aquelas geridas pelas metodologias de gerenciamento de tempo. Beleza? É interessante nesse momento a gente salvar uma linha de base para que possamos comparar depois que as restrições tenham sido aplicadas. No Spyder linha de base, como já comentamos, é um arquivo inteiro. Então você simplesmente salva uma versão e lembre que ela é a linha de base, porque se a gente vem em projeto, propriedades, você vai em linha de base e escolhe aqui a versão que você tem do seu arquivo. Claro que eu não vou ter nenhuma aqui do seu. Essa é a versão, nem sei, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa é a versão, deixa eu salvar como. Essa é a 1 mesmo. Essa é a 1 mesmo. Ok. Você pode, não precisa ser a versão, você pode escolher o arquivo também, tá? Você pode ser um arquivo completamente diferente, você escolhe o arquivo e a versão. Geralmente no projeto a gente tem o mesmo nome, né, o mesmo código e só as versões que mudam. Aqui para o nosso curso a gente está pedindo que você crie arquivos diferentes. Por conta do nome, né, é 4, é 5 e por aí vai. Vamos lá. Vamos começar com os lags, que é o principal recurso
Principal não. Vamos conferir novamente o sequenciamento, esse sim, que é o principal recurso de agendamento para o nosso calendário. Eu vou conferir novamente se todo mundo tem predecessor e sucessor. Isso vai estar predecessores e sucessores. Por quê? Você pode ter criado alguma atividade a mais? Não é igual a vazio. Ou é igual a vazio, melhor. Aplicar somente no início do projeto. Beleza. Agora a sucessora, igual a vazio, cancelar o anterior, apliquei. Então eu tenho os buffers, perdão, eu tenho o buffer sem sucessor. Isso não é bacana, porque a gente quer justamente que o buffer ele empurre a atividade para você poder usar ele, a duração dele ser o quanto tempo você tem livre, né? Então você depois sequencie esses camaradas aí. Você criou buffer, acho que por atividade, né? Pelo nome delas aqui, deve ter sido. E as suas ramocs também não tem problema. Aí nós comentamos sobre o fim do projeto, né? Pra gente não vai ter problema nenhum. Só se talvez cair alguma prova, alguma coisa assim. Mas as provas não usam Spider, né? Então não vai ter problema. Ok? Vamos voltar para... Eu estava onde? Cronograma. Aqui em cronograma. Então está sequenciado corretamente. Vamos falar de lag. Eu vou pegar... Nós temos a forma de visualizar os links, que é aqui, ó. Links. E nesse link, eu consigo ver o tipo dele. Término para início, todos eles. Já tem aqui. Início, término, término, deve ter sido ramocs. Vamos ver. Fim da produção, término, término. Ele deve estar mandando alguma ramoc, né? Encerrar, término, término. Encerrar projeto ou fase está mandando o controle do projeto, que é a ramoc. Nós temos término, término também para o buffer. Vamos dar uma olhada nisso aqui. É a 179. 179. Cadê? Deixa eu botar um código aqui para facilitar a minha vida. Mostrar atividades. Mostrar código. Código aqui. 179. Esse cara aqui. Era esse? Não, 79. 179. Não necessariamente está na ordem, né? Esse código aqui não é a sequência. Deixa eu procurar aqui, tá aqui. 179. Vou dar um zoom para entender. Buffer escavar sapata. Vamos ver que tipo de uso você fez desses caras. Links. Ela tem uma atividade anterior que é escavar sapata, término, término. Ok. O uso comum que a gente encontra nos arquivos, né, as modelagens para buffer, é ele ser como se fosse uma gordura para a duração, e eles estão sequenciados, ou está como ramoc, né, você cria a ramoc, a duração dela sendo do término dessa até o início da posterior, e tendo alguma atividade flexível, alguma outra questão, para esse buffer ficar mudando e você saber quanto tem, né? Ou então você cria uma sequência normal, dessa para o buffer, do buffer para cá, e conforme necessário você vai diminuindo a duração do buffer, e assim você sabe pela duração do buffer quanto tempo você tem de folga. E aí o uso dele fica muito similar à folga.
Nesse caso, você não teria a folga como a gente está acostumado, e sim você iria diminuindo para ficar comprimindo o calendário conforme o tempo passa. Você pode ter esses buffers nesse sentido por atividade, ou você pode ter por entregável ou por projeto. Também no término do projeto você tem 2 meses de buffer, você cria essa atividade de 2 meses, talvez do término, do marco de término, a Ramok, por exemplo, do marco de término da, da, da última atividade ali, né? Você cria um marco de término da última atividade que está produzindo alguma coisa até um marco que tenha não começar antes de que seja o prazo final do projeto, e essa duração, esse buffer vai ficar flexível. Assim seria automático. Ou então um fixo, rígido, direto, que você altere a duração sempre. Nesse caso aqui, esse buffer ele não tá representando nenhum recurso de reagendamento, né? Ele sempre vai terminar nesse momento, a não ser que você considere que a interseção dessas durações não tenha trabalho real, e sim, seja somente visual aqui, né? Na verdade, termina quando o buffer começa, mas eu não recomendaria, já que uma série de cálculos vão ser baseados em cima da duração da atividade. Espero que eu tenha sido claro. Depois a gente pode comentar, caso tenha dúvida, coloque lá no fórum e a gente comenta mais sobre essa técnica. Mas isso é mais teórico também, né? Você pode ter um livro, mas a gente pode conversar, bater um papo sobre isso. Bem, então basicamente você criou todo o seu projeto, a parte lógica sequencial das atividades é término para início, até porque você está fazendo construção civil e é o mais comum mesmo. Usos diferentes disso, início, término, você teve para as Ramocs. Você poderia ter, por exemplo, uma atividade de compra de material que ela em si não determina o trabalho, e sim o trabalho determina. Você quer saber quando você precisa começar a compra para que um trabalho seja executado numa certa data. Então você não quer que a compra do material mande o início de uma atividade, você não quer um término para início, e sim um início para término. É similar a fazer ela, similar, não é a mesma coisa, de fazer ela o mais tarde possível com o início do projeto, né, e ela sequenciando com a posterior. A diferença é justamente quem manda em quem. Então, durante a fase de planejamento, você pode fazer isso, né, de término para início, a atividade de compra sendo a sucessora. Dessa forma, você aumentando a duração dela, ela não vai empurrar a atividade de execução para frente, e sim ela vai começar antes. E assim você descobre quanto tempo antes você precisa começar as suas compras para serem executadas. A mesma coisa para atividades que não dependem do seu projeto, né, que você tem uma estimativa de duração, quanto tempo leva, mas você quer saber quando precisa começar para ser executado. Vamos comentar sobre lag. Vou voltar lá para os links, para procurar aqui aonde nós temos a informação se tem ou não lag, tipo de lag. Aqui, calendário lag, calendário do lag. O que você criou aqui, primeira hora, a gente vai comentar sobre isso. Duplo retardo não. Unidade, aqui, retardo, estava logo no início. Ver se tem alguma coisa. Tem, algumas tem. As da atividade 75, por exemplo. Vamos ver aqui. Vamos procurar 75. Concretar laje de segundo piso. Deixa eu procurar ela aqui. Então eu tenho concretar e logo depois, vamos tentar seguir. É esse camarada? Não. Do quarto pavimento não pode ser alvenaria do primeiro. Elevação da alvenaria. Então faz sentido só poder fazer isso depois de ter concretado e esperado secar, né? Acredito que seja essa a intenção aqui do seu lag. Uma visualização rápida é que nós estamos com um caminho crítico aqui sendo apresentado. Daqui ele vem para cá,
desce e termina... Ah, ele sobe depois, tá. Por isso que não tá aqui para baixo. Sem problema. Encerramento. Você pode jogar o encerramento para baixo, se quiser. Encerramento aqui é de... Não, é de administração, né? Deixa ele lá em cima mesmo. Ok. Vamos voltar para atividades. Ok. Anote aí, por favor, há bastante tempo que eu não mostro o número. Esse número aqui, como próximo da sua sequência numérica. Falávamos de lag. Sim. Então, lag, duplo clique. Eu tenho o link. E nesse link eu tenho propriedades. E eu tenho um lag. Não era o 75? É porque aqui estão as anteriores. Então eu tenho que ir lá no concreto. Cadê? Não, na alvenaria. Cadê a alvenaria? Elevação da alvenaria, esse aqui. Links, concretar, propriedades, lag de 20. No calendário, 20 dias. No calendário oficial compensado. Beleza. Isso significa o quê? Ele vai contar 20 dias que tenha trabalho dentro desse calendário. Esse foi o recurso que nós usamos para... A alteração desse calendário foi o recurso que nós usamos para fazer aquele agendamento na primeira hora. Né? Se eu boto um retardo de 1 hora e mudo o calendário aplicado a esse retardo para que a única hora trabalhada, a única hora possível de ser agendada, essa hora que tem que esperar, seja de 7 às 8, ele vai com certeza jogar, ele vai compensar essa hora, né? Ele vai aguardar essa hora naquele momento. Poderia ser 1 minuto também. Ou 0,01, né? 0,01 hora, desde que eu tenha essa informação lá. Só tem que tomar cuidado de ajustar, se eu usar 0,01 de lag, de ajustar isso para o calendário. Né? Na semana de trabalho, a gente está colocando em hora no formato... Como é que eu posso dizer? Naquele formato, por exemplo, se for meio-dia, né, 12:00. Então, cada minuto é 1/60 de hora. Então, quanto que eu tenho, se eu transformar isso para decimal, eu vou precisar fazer um cálculo aí para saber, né, o quanto que é a mesma coisa se usar na duração. Né? Vamos lá. Falamos de lag, tipo de lag, né, por volume ou por hora. Por volume aqui, vamos ver se tem alguma atividade de volume. Tudo duração. Infelizmente, tudo duração. Talvez mais para frente você crie, depois de dar uma olhada, crie por volume. Também não faz sentido a gente falar por volume ainda, porque nós não temos recursos. Quando a gente estiver falando de recursos, com certeza a gente vai voltar aqui e falar de volume, porque para volume você diz que uma atividade, né, baseada em volume, você diz o volume total, 200. A unidade disso, que é só para efeito de comunicação, por exemplo, metro linear, e você diz a produtividade da equipe que está alocada. Né? Faz 1 por dia. Logo, 200, 1 por dia, 200 dias. 200 dias nesse cronograma vai dar a diferença de término para início, né? Que é a duração da atividade. Beleza. E no caso do lag ali, a gente colocaria volume 10. Depois que eu reportar, né? Aí vai ter o planejado e o real. Mas no planejado, depois baseado na produtividade da equipe, no nosso caso aqui é 1 por dia. Né? Baseado nessa produtividade, quando tiver 10, no caso 10 dias, ele vai começar. Depois que tivermos inserindo valores reais, ele vai reajustar o cronograma na etapa de controle, né? Ele vai reajustar o cronograma para essa realidade. Lag. Lag não tem muito mistério. Vamos comentar agora de calendário. Vamos falar dessa semana. Deixa eu só ver se tinha alguma coisa de lag aqui. Cadê? Não, é log, calendário, recorrente. Vamos falar de recorrente primeiro. Não, peraí. Recorrente usa calendário, né? Vamos falar de calendário. Bom, no Spider, você já viu, para fazer o calendário a gente precisa primeiro criar a semana de trabalho. Você comentou que o Spider está mudando
as suas semanas, ele está mudando aqui, tem alguma coisa estranha, né? Quando você cria um calendário novo, ele muda esse calendário. Foi isso que eu entendi da dúvida. Eu vou fazer o seguinte, aproveitar que nossa tela não é pequena. Deixa eu fazer assim, não vai dar certo isso. Diminuir aqui, pronto. Eu vou deixar o Gantt aqui em cima. E vou abrir aqui, vou trazer esse aqui para cá. E vou abrir aqui semanas. Beleza, eu tenho semanas. Digamos que seu projeto... não, vamos criar um novo. Vamos, antes de criar um novo, dar uma olhada no que você já criou. Melhor ainda. Então nós temos o calendário do sindicato de construção, que sai cedo sexta-feira. Nós temos em branco. Quando eu falei zerado, era isso que eu quis dizer, em branco. Sem nenhum. Essa aqui é uma semana onde não se trabalha nenhuma hora. E aí você pode criar aí você cria um calendário baseado nessa semana. Logo, se você aplicar isso numa atividade, ela não vai acontecer nunca. Mas aí você cria uma exceção do que trabalhe, né? Você cria uma exceção onde se trabalha todo dia 25, uma exceção recorrente que se trabalha todo dia 25. Vamos começar por esse exemplo. Eu vou pegar uma Ramox sua que já existe. É P por produção. Tiro isso aqui, cadê? Volto só em você, pós-produção, ADM. Vou pegar controlar projeto. Digamos que controlar projeto seja, na verdade, reuniões mensais. Beleza. Vou criar uma exceção. Vou criar uma exceção do tipo reunião mensal. Minha reunião mensal, peraí, meu teclado está em inglês, passo em português. Cadê? Aqui. Talvez você tenha feito já, tá? Fazendo de novamente para reforçar somente. Vamos colocar que ela acontece a cada 4 semanas. Na verdade, eu vou colocar 4 semanas só para mostrar. Talvez você tenha feito por mês. Vou colocar 4 semanas só para garantir que vai cair aí toda terça-feira, por exemplo. Deixa eu abrir meu calendário. Quando que é uma terça-feira? Isso aqui começou quando? Vou pegar novembro de 2017. Então tem que descer, peraí. Novembro. Vou pegar a partir do dia... Todo dia 20... Vou começar dia 21, que é uma terça-feira. 21 do 11. Vou colocar... Isso. Isso, beleza. Eu só tenho que criar a semana primeiro. Eu tenho que criar a semana primeiro. Ou então não. Peraí. E termina dia 21. 21 do 11. 22 do 11, melhor. Porque aí ficou o dia todo. Aí tem que criar uma semana. Acho que posso pegar uma semana sua que... Posso pegar uma semana sua que já existe aqui. Semana normal, por exemplo. Tá. Semana normal. Atribuir ao M1 ainda porque eu não criei o calendário. Reunião mensal. Usa essa semana. Mudou aqui de novo, peraí. 21 do 11. 22 do 11. Semana normal. Aplicar. Valor inválido. O que eu botei errado aqui? 2017. Vou fazer o seguinte. Talvez seja alguma coisa boba que eu não estou pescando aqui. Vamos criar uma semana onde só se trabalha terça-feira, que essa é dia da reunião. Se eu quiser mudar o dia, aí é só mudar essa semana aqui, por exemplo.
E terça-feira você trabalha até às 5. Não vou colocar o almoço, não. É de 7, né? Mas, então, como eu não botei o dia da semana, a quantidade de horas, eu não botei o almoço, perdão, a quantidade de horas vai ficar a mesma. Então agora eu vou para a exceção, reunião mensal, vou colocar aqui dia da reunião, ok. Ah, peraí, tá em inglês? Não. É porque tá em inglês? Vou dar aqui 05, 05, acho que é 11, 21. É isso. Bom, 11, 22. A data, o formato de data tá em inglês, por algum motivo. 4 semanas, calendário nenhum ainda. Ok, é a exceção criada. Agora eu vou em calendário, vou botar aqui para a mock de reunião. E ele usa a semana. Cadê a semana? Selecionar, dia da reunião, só se trabalha aqui, exceção, reunião mensal. Ok? Ok. Bom, deixa eu só dar uma olhada aqui, o calendário continua normal, parece que continua normal para todo mundo. Se eu quiser mudar o calendário do projeto todo, né, você vem aqui, muda e aplicar para baixo, que ele muda de todo mundo. Mas não é isso que eu quero. Eu quero pegar, controlar projeto e passar para o calendário A, que é o código aqui do para a mock de reunião. Beleza, agora eu vou fazer o agendamento. Ok? Fiz agendamento. Vou mostrar detalhado. Isso é onde mesmo? Gantt, configuração, não. Visualização? Não. Gantt, ajustes. Cronograma detalhado. Onde é que está isso? Cronograma detalhado. Eu sei o que eu estou procurando. É comparado? Não é comparado. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Aquele que aparece o período de não trabalho aparece configuração, não, visualização não, é ajuste mesmo. Alocações viciosas, não. Espera aí. Percentual completo, minhas propriedades. Vou ficar te devendo isso? Você deve lembrar, eu não. É o que fica, a parte de não trabalho fica fina. A parte de não trabalho fica fina. Comparação, janela, análise de vídeo, cálculo, editar. Não. Porra, era aqui. Não é comparado. Comparado você comparar com outra coisa. Cronograma crítico. Escala de tempo? Não. Bem, vou ficar devendo essa. Mas deu para ver que a duração reduziu. Tá? Eu tenho 46, enquanto eu tinha antes menos. Se eu pegar... Qual é a outra forma de ver isso? Vou fazer uma gambiarra aqui. Vou colocar um recurso. Um cara aqui. Vou alocar ele a esse cara. Cadê? Recurso. Recursos. Atribuição de recursos. Que é o único que eu tenho. Ok. Vou pedir para calcular. Ah, é aqui. Peraí. Não vai precisar. É aqui. Informações detalhadas. Ah, achei. Então não precisa do recurso. Eu ia criar recurso e mostrar o trabalho dele. E dá para ver que ele só ia trabalhar nessa... onde tem ali. Então isso aqui é a atividade recorrente que a gente quis comentar com o calendário diferenciado. Acho que você fez. Reunião semanal. Então você já tinha feito. Beleza. Isso responde a uma das suas dúvidas lá que você comentou. O outro tipo de recorrente seria com lag. Você cria uma fase aqui, insere uma série de atividades
sequenciadas e coloca um lag baseado ou em tempo, por exemplo, se você colocar 20 dias, ou por exemplo, eu quero que seja toda terça-feira, você cria um lag, toda terça-feira não, eu quero que seja a cada 4, né, em 4 terças-feiras que tenha um, espere 3 terças-feiras e acontece de novo. Né, você cria, na verdade, uma atividade com lag de 3, por exemplo, de 3 dias, tanto a atividade quanto o lag você coloca um calendário onde só o único tempo livre seja as terças. Então ele vai consumir 3 terças-feiras e vai para o próximo. Se terça-feira for um feriado, ele vai adiar para a quarta. Vamos lá. Isso, terça-feira ele vai adiar para quarta-feira a atividade. Deixa eu voltar aqui. Calendário, copiar o calendário corrente para usá-lo como base e colocar um novo nome, o Spider troca todo o projeto. O calendário que altera sozinho é assim, se eu copiar o calendário corrente para usá-lo como base e colocar um novo nome, o Spider... Beleza. Aqui está o normal. Então eu tenho o normal, eu vou copiar e colar um novo. Ok, vou apertar OK para ele dizer para mim qual vai ser o novo código. Então ele botou aqui normal 1. Ok. Eu posso mudar esse normal 1 tranquilamente sem alterar o normal. E o Spider não mudou também aqui o normal. Ok. Acontece que ambos os calendários usam a mesma semana, a semana normal. Então, se você alterar a semana normal, você vai alterar ela para ambos os calendários, né? Porque o calendário usa a semana. Então, se eu mudar aqui a semana normal, em vez de 8, colocar 6 horas, né? Ele alterou aqui a saída do pessoal. Ele foi alterado tanto para o calendário normal, calendário A, que tem o código normal 1, quanto para o calendário A, que tem o código normal, tanto para esse pessoal aqui também, ok? Talvez seja isso, porque o Spider ele não vai alterar o calendário padrão do projeto, né? Na verdade não existe padrão do projeto, mas não vai alterar o calendário aplicado às atividades por você ter criado uma cópia desse calendário, né, que está aqui. O que pode acontecer é alterar uma semana que está sendo usada em mais de um calendário, ok? O mesmo serve para exceção. Se você criou uma exceção, você pode usar ela em vários calendários, mas você alterou, ela vai ser alterada, né, a aplicação dela vai ser alterada em todos os calendários. Acredito que seja isso. Se não for, você comente, por favor. Erro de perda do caminho crítico. Calendário normal. Há outros calendários. Gostaria de usar o nacional oficial. Ok, vamos lá. Nacional oficial. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou salvar o seu arquivo. Vou filtrar por valor. Eu não quero mudar o reunião, né? E nem esse A, se bem que o A aqui eu quero mudar sim. Vou voltar ele para normal. Vou filtrar por valor. Esse cara. Vou filtrar normal. Tá? Aplicar e fechar. Só estou vendo normal. Agora o projeto eu mudei para nacional oficial. E ele eu vou propagar para baixo. Agora eu vou tirar o filtro. Reunião continua como sendo reunião. Ok? Deixa eu só conferir aqui. Não. Então vou fazer de novo. Fiz errado. Ó, mostrar atividade. Vou filtrar. Agora eu vou pegar normal de novo. Mas aí, peraí. Eu tenho que mudar o do projeto. Volto isso aqui para normal. Filtro. Quero que seja atividade igual a normal. Aplicar e fechar. Vou pegar... Cadê? Nacional oficial. Propagar para baixo.
Ele propaga só porque está aparecendo aqui, né? O que está filtrado ou oculto, ele ignora. Então, assim eu mudei o calendário do projeto todo. Então, filtro, cancelar filtro atividade fase. Ok. Vou reagendar tudo. Ok. E aí perdemos o caminho crítico. Vamos dar uma olhada nesse perdemos o caminho crítico. Vamos diminuir o zoom. Ah, não, deixa eu tirar o detalhado, que ele atrapalha. De vez em quando aqui. Pronto. O jeito mais fácil é você pegar aqui a folga. Folga ali total. Cadê folga total? Folga total. Ok. Essa atividade... a gente não perdeu o caminho crítico. Elas ganharam folga. Aí tem que ver por que essas atividades estão com folga agora que nós temos um calendário. Né? Provavelmente é isso aqui, uma coisa decimal. Tá? É isso aqui ó, que está acontecendo. Assim, coisa decimal é alguma incompatibilidade de calendários. Tá? O fato de estar decimal aqui, como a gente mostrou naquele exemplo lá, que eu botei no fórum, não tem problema nenhum para o Spider, ele consegue fazer a conta. Eu vou puxar isso para cá. Vou puxar essa folga para cá, vou colocar a duração em horas está aqui, a folga está aqui. Então, vou fazer assim. Duração, folga livre, folga total e calendário. E vamos analisar isso aqui. Vamos pegar a folga total, vou filtrar e pedir para mostrar só as atividades que têm folga total igual a vazio. Aplicar e fechar. Então, só tenho daqui em diante. Todas as outras possuem alguma folga. Legal. Vamos entender por que agora que ela tem folga. Quem é predecessor de elevação da alvenaria? Duplo clique. Links. Concretar lá, já, a gente já conheceu esse cara aqui. 75. Por que 75 tem folga agora? Vamos dar uma olhada. Vamos tirar o filtro, cancelar todos os filtros. 75. Aqui, concretar. Zoom. Ver se dá para ver legal assim. Não, vai ficar muito pequeno. Concretar. Vamos ver quanto tem de folga total. 0,57 dias. Vamos dar uma olhada no 0,57 dias. Duração 8 horas no calendário. Vamos dar uma olhada na semana que o nacional usa. A diferença... Aqui eu botei 6, né? Não devia ter posto 6 aqui. Vamos pegar o normal, voltar para 8. Vou copiar isso aqui, mais fácil. Pronto. E pedir para calcular novamente, não vai dar tantos problemas, né? Vamos lá. Qual a diferença do normal para o... Cadê? Nossa, cadê? Vou pegar aqui o calendário. Calendário nacional, compensar não, nacional oficial. Ele usa uma semana chamada construtora. Então, qual a diferença do normal para o construtora? Ele começa às 9 da manhã. Então, alguém está esperando para começar às 9. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou no link. Talvez seja isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Calendário do lag. Cadê o calendário do lag? Calendário lag. Compensa quinta e sexta. Tá vendo isso aqui? Vou pegar esse cara aqui e mudar
Vamos ver, você colocou um retardo de 20 dias. Eu vou mudar esse camarada pro... Espera, cadê? Nacional Oficial. Só pra gente entender o que está acontecendo. Por quê? Ah não, antes disso, melhor ainda. Vamos ver. A semana que eu tava. O calendário compensa quinta. O calendário compensa quinta, usa compensa quinta. Compensa quinta, começa às 8. Então é isso. A duração do lag está terminando, mas o início da atividade sucessora está tendo que esperar até às 9 para começar. Então tem um momento aí que a atividade predecessora que tem o lag, ela pode atrasar uma hora e que ela não vai impactar a sucessora que está no caminho crítico. Então, realmente, não é crítico. Você tem uma hora de folga. Você tem uma hora de folga e você configurou o seu caminho crítico para ser somente com 0 de duração. Ele não está no caminho crítico, a ferramenta está mostrando corretamente. Se eu mudar o calendário do lag para nacional oficial, ele vai usar o mesmo calendário. Isso deve solucionar. Vamos dar uma olhada aqui. Dia nacional oficial. Fechar. Cadê o Gantt? Reagendar todo mundo. Ok. Vou minimizar. E pedir novamente folga total, filtrar, vazio. Atividade, vazio, pá. Bom, concretar foi. Concretar agora não é mais. Agora vamos entender por que a predecessora de concretar não tá. E aí acho que você já pegou a ideia. Vou pegar aqui, concretar, links, é o 74. Tá logo em cima dela. Filtro, cancelar filtro atividade de fase. Anote aí, por favor, o número 98 e desculpe o vídeo longo, mas as verificações começam a ficar maiores agora. 74, aqui 74. Por que que ele está com folga total de 0,11 dias? Tem folga, deve ter folga total em hora. Vamos procurar folga total em hora aqui. Folga total horas. Ó, uma hora. Por quê? Vamos ver. Tem lag? Seria a primeira. É o mesmo calendário? É o mesmo calendário. Caiu sexta-feira? Vamos ver. Sexta-feira entra uma hora antes. Isso pode ter algum impacto? Vamos dar uma olhada aqui, dando um zoom. Não, tá entre quinta e sexta, nada a ver. Duplo clique. A duração em horas 16. Duplo clique nessa. Continuamente. Você forçou ela a começar no dia seguinte, né? Que você não pode parar. Você não pode parar para começar para continuar no dia seguinte, né? Ela tem que começar num certo dia. Então, essa atividade aqui ela pode atrasar uma hora sem impactar a sucessora. Logo, ela tem uma folga de uma hora e ela não é crítica, porque você configurou, né, o seu cronograma para crítico ser somente com 0. Então, vai ter um motivo. Com certeza vai ter um motivo para que essas atividades não façam parte do caminho crítico. E a gente pode perceber isso nesse campo, folga total, né, e folga livre. Folga livre sendo o impacto da atividade sucessora, independente se ela está no caminho crítico ou não, e a folga total é por impacto no projeto. Então, se você vai empurrar uma atividade para frente, mas isso não vai impactar no projeto, você vai ter folga livre, mas não vai ter total.
Bem, acabamos comentando, né, sobre as folgas. A duração, você usou as estimativas que nós comentamos no seu exercício teórico para definir essas durações, todas elas baseadas em tempo. Falamos de calendário e o uso das semanas e das exceções. Vamos dar uma olhada melhor em exceção? E nós mostramos a recursividade. Já mostramos a recursividade, que era o que eu ia mostrar aqui. Botamos a semana aqui. Não tem mais muito para falar de exceção. Vamos continuar aqui. Início, mais tarde. Cadê? Não depois de, não antes de. A gente recomenda, se você for usar, né, somente o não antes de, não começar antes de uma certa data. É um recurso, né, para o cronograma, você definir que você quer esperar uma certa data, travar o início, mas você não impedir ela de ir para frente. Temos os términos. Aqui a gente podia colocar também. Deixa eu ver se vamos botar aqui. Tá em português, né? Seria início. Aqui. Você vai perceber nessas atividades que tem folga total que o início e o início. Não, esse aqui é o as soon as possible. Eu quero as late as possible. Início, as late as possible. Que esses dois não são iguais. Eles estão diferentes justamente a duração da sua folga total. Então, dia 28 do... cadê? Dia 11 mais a folga total 16 dentro desse calendário vai dar 28. Beleza. E o tipo de pH já comentamos. Do lado de cá não tem mais nada. Ok. Já falamos de calendário, comentamos rapidamente sobre o layout, né, que você aplicou. Acredito que nesse momento você já esteja ciente de como faz, configuração, vir salvar para o arquivo, ou salvar corrente, ou salvar como um novo. Depois você pode ir salvando, né? Seleciona aqui, salva como, para mudar o nome, que é mais rápido, se você quiser renomear um deles. Atividades recorrentes falamos, layout, EAP, a diferença de EAP para layout, comentamos no início, os calendários. O exercício pediu para você criar um de final de semana. Então, vou dar uma olhada aqui. Deve ter uma especial final de semana. Beleza. A gente já comentou bastante de calendário, acredito que não tenha mais problemas aqui. Vamos lá para as suas dúvidas. Vamos reler a parte do calendário para ter certeza que nós solucionamos. Tá, então isso aqui a gente já falou. Reunião todo dia 25. Ramoc zerada mostramos lá. Beleza. Beleza. A respeito aqui, marco uma atividade no dia útil, criei para usar como calendário a primeira hora, mas o projeto está utilizando o calendário normal, pois senão perde o caminho crítico. Quando puder, troca e faça o teste. Ok. Vamos lá. Vamos mostrar como é que isso aqui funciona, então. Você já criou a primeira hora. A primeira hora é 1 hora de 8 às 9. Beleza. Esse é o calendário que já usa a semana também, né? A semana, primeira hora do dia. Beleza. Eu vou pegar uma atividade qualquer aqui. Melhor ainda. Vou pegar um zoom. Aqui eu vou só... Deixa eu pegar aqui, vou criar duas atividades aqui. Cadê elas? Vou diminuir a duração. Tá em dia, né? Vou botar 1 e 1, só para ver. Tá, fica aqui. Então vou colocar 1.25 e essa aqui 1. Ok, só que entre elas eu tenho que criar um marco. Esse aqui vai ser um marco do projeto e vai estar sequenciado assim. Quando eu sequenciar, tá aqui. Por enquanto ela está começando
assim que a outra termina, mas eu quero que ela espere, né, uma hora aqui. Então, vamos lá. Aqui eu já tenho o calendário, então é só mudar aqui para primeira hora, colocar não. Eu posso? Eu acho que nem preciso do marco. Deixa eu ver. Nem lembro como eu fiz. Eu fiz para você no exercício. Deixa eu lembrar. Eu fiz... Eu vou ler meu próprio comentário aqui em cima. Cadê? Foi aqui, não foi? Eu coloquei link para as coisas. Coloquei. Perdi o caminho crítico uma certa hora. Acho que é esse cara aqui. Vamos dar uma olhada. Foi. Primeira hora. E a semana primeira hora, eu criei um marco que está aqui com o calendário B, que é aquele cara, o número de dias 1. Eu fiz funcionar, mas vamos pensar como seria isso aqui. Eu posso fazer no lag, mas eu não fiz no lag. Eu vou colocar... Ah, lembrei. Tá, lembrei. Ele é marco, e a duração por padrão ele é zerada. Eu vou colocar aqui. Aí eu forço ele a começar aqui, mas como ele é um marco, a ferramenta entende que independe do número que eu coloque, ele vai começar lá. Tá. Eu tava com lapso e não estava lembrando por que eu usei um marco. Mas é por isso. Eu forço ela a ser adiada e como ela tem a duração zero, apesar de eu ter posto aqui, ela tem a duração zero porque é um marco, foi um recurso que eu pensei na hora. E eu forço ela a vir para cá. Então é isso. É só você já criou o calendário, era só ter aplicado aqui somente ao marco. E aí você força ela a ir para frente. Beleza? Anote aí, por favor, só por isso, o número 186 como próximo da sua sequência numérica. E vamos voltar aqui. A gente tem... Buffer a gente acabou já comentando. Buffer seria aqui mesmo. Mas vamos criar um projeto novo? Eu comentei rápido, né? Sobre buffer. Não é aqui que eu quero ir. Eu vou pegar um... Acho que devo ter um projeto genérico aqui. Tem. Um projeto qualquer. Então, qual é a ideia do buffer? É você ter, de forma mais palpável, digamos assim, a gordura que você tem, o tempo que você tem para o término desse projeto. Então, você pode, entre uma atividade e outra, digamos que essas duas atividades, eu tenho aqui... Cliquei certo? Cliquei. Eu vou desfazer esse link e eu vou, na verdade, fazer assim. Certo? Sendo que isso aqui não é uma duração real. Isso aqui é o buffer da set. Isso aqui eu tenho, e aqui no marco final, aqui eu vou transformar num marco. Término. Pronto. E aqui esse término, ele é o meu prazo. Nesse caso, esse é o limite que eu tenho do meu projeto. E ele você vai ver sempre o caminho crítico terminando, o projeto terminando na sua data limite. Digamos que por algum motivo a atividade 5 atrasou. Ela era quanto aqui? Ela era 11, passou para 13.
Então eu vou fazer assim, e o projeto todo andou 2 dias. O que eu faço? Eu venho no buffer da set, que era 5, agora só tenho 3. Digamos que eu tenha escolhido esse buffer específico, né? Meu projeto voltou para onde estava. E aí eu sei pela soma dos buffers, isso se eu fizer por atividade, ou então um buffer só grande no término do projeto, eu bato o olho aqui, 3. Eu posso atrasar essa atividade 3 dias. Se for do projeto todo, digamos que essa última aqui, vamos colocar uma aqui, para em vez de ir para o término, vou jogar aqui, deleta. Em vez de ir para o término, vem para cá. E o buffer que eu tenho no meu projeto como um todo é de 30. E conforme os atrasos vão acontecendo, aí você cria as durações, assim, a estimativa é bem precisa, às vezes até otimista, e né, sem folga nenhuma nas durações, na estimativa da duração. E coloca isso aqui. Conforme os atrasos vão acontecendo, e são esperados que alguns aconteçam, você vai reduzindo o seu buffer e você tem a noção de quanto tempo você tem para gastar. É uma técnica que algumas pessoas gostam, outras não. Eu estou entre os que não gostam. Lá nas suas dúvidas, nós temos também... Cadê? Não é aqui. Buffer, falamos. Primeira hora falamos. Dia 25 já mostramos. Você até fez, né? O calendário oficial que perde o caminho crítico foi. E falta só o log, então. Só falta o log. Vamos dar uma olhada em log? Tem algum tempo que eu não uso log. Fecha isso, vou fechar. Acho que não posso fechar. Então, aqui tem um Gantt. A janela tem como pegar em qualquer lugar. Mas vou pegar daqui. Vamos lá. Janela, eu fiz bastante coisa, né? Devo ter algum log aqui. E tá vazio. Estranho. Era pra ter texto aqui. Bom, salvar no arquivo. Vou salvar desktop. Vamos salvar aqui. Log. Spider. TXT. Apareceu. Ih, rapaz, tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa estranha aqui mesmo. Bom, se a gente achar algum bug desse, eles consertam rápido. Mas vou fechar isso. E abri o arquivo e ele está vazio. Vou fechar. Janela. Log. Nada. Salvar. Qualquer coisa. E aparece. Estranho. Vou fechar. Fechar. Vou salvar. Projeto 1 não. Agora tem que achar onde está o seu arquivo. Aqui. Abrir. É de quando isso aqui? Desse ano. Janela. Log. Nada. Salvar. E só apareceu desse aqui. Eu vou confirmar essa questão do log, eu vou confirmar. Vou abrir o manual, pegar o manual do Spider para confirmar qual deve ser o comportamento esperado. Mas com certeza o arquivo não abrir e ele só aparecer depois que eu salvei não é interessante, né? Acho que não é essa a ideia da ferramenta. Ok? Assim, acredito eu que a gente tenha comentado todas as dúvidas e todos os itens também da duração. Eu acabei pulando algumas partes conceituais porque eu entendi que você já está em outro nível, né? Não fiquei comentando, né, a duração de início e término, a importância disso para o cronograma, não revisei a mock no geral e o impacto que ela pode ter no caminho crítico, porque acredito que você já tenha superado essas
dificuldades mais básicas. Mas se você tiver qualquer dúvida, por favor, novamente, entre em contato, ok? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima correção e até logo.